Olá pessoal, seja bem-vindo ao podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja e cultura. E no episódio de hoje, seguindo o módulo 3 da série A Ordem, nós vamos trabalhar sobre um indivíduo muito importante quando a gente fala sobre direito natural e república como ordem racional. Nós estamos falando dele, de Cícero, né? Em um tempo de convulsões políticas e transições entre república e império, surge esse indivíduo aí, Marco Túlio Cícero, que ergueu a sua voz em defesa de uma ordem política baseada não na força ou no arbítrio dos governantes, mas na razão, na justiça e na conformidade com a natureza. E para Cícero, o direito verdadeiro não era apenas um produto da convenção humana, mas uma expressão da razão divina escrita nas próprias estruturas do cosmo. E essa concepção, né, do jus naturale, em latim, vai ser herdada aí pelos estoicos, né, e refinada em suas obras, como essa obra aqui que eu tenho aqui em casa, da República, né, das leis, dos deveres, tá bom? E tenho também aqui as cantilinárias, né? Todos esses aqui vai propor toda essa autoridade legítima que deve se submeter àquela que é eterna, universal e racional. E a relevância desse pensamento para o sistema representativo da Igreja Adventista está em seu reconhecimento de que a autoridade não é um fim em si, mas é um meio, gente. É um meio de preservar e expressar as ordens justas. E assim como Cícero argumentava que a verdadeira lei é a reta razão em conformidade com a natureza, também a liderança adventista ela deve ser expressada diante da mente de Cristo, da palavra revelada e do testemunho profético. Contudo, diferentemente de Cícero, a tradição adventista ela não limita, né, o fundamento da ordem à razão natural, mas ela ancora na revelação bíblica e na esperança escatológica. E é dentro desse elemento que virtude, justiça e política surge como missão moral para a Igreja Adventista também. Cícero ele concebe a política como extensão da moral, né? Você vai ver aqui no livro A República, e para ele essa res republica, que é o que ele chama de a coisa do povo, né? O que significa res republica, a coisa do povo, para ele sempre é orientada pela justiça, né? Pela busca do bem comum. E aí o político ideal é aquele que pratica a virtude, que domina suas paixões e serve ao povo com sabedoria. E a corrupção do regime é, portanto, um reflexo do colapso moral do líder. Cara, isso aqui é muito importante. O político ideal é aquele que pratica a virtude, né? Que domina suas paixões, que serve ao povo com sabedoria. E a corrupção do regime é, portanto, um reflexo do colapso moral dos líderes. Gente, isso aqui é muito importante. E aí você vai perceber que a restauração da ordem ela passa por essa regeneração da virtude cívica. E esse ideal ressoa com a concepção adventista de líderes, né, que tem essa visão pastoral e administrativa em que o caráter precede ao cargo, gente. Tá? O cargo é secundário. Na tradição profética de Israel, assim como nos escritos paulinos e nas exortações que a gente vai ter de Ellen White, a autoridade espiritual ela é inseparável de uma vida irrepreensível, de um coração contrito, de um espírito submisso à direção divina. Enquanto Cícero ele confia na educação moral e na filosofia como meios de formação de líderes, a Igreja Adventista reconhece que a verdadeira virtude é fruto do Espírito Santo e que a missão da igreja exige mais do que ética, exige também consagração dos seus líderes. E é por isso que isso é muito importante, é base no elemento da liderança. Pior coisa é você ser liderado com um líder que não tem relacionamento espiritual com Cristo, não consagrado. O que essa pessoa é capaz de fazer é sem limites, porque quem não teme a Deus não teme a ninguém, pessoal. O ideal republicano e representatividade é um elemento muito importante quando a gente olha nos escritos de Cícero. Por quê? Porque a concepção de Cícero da república envolve também equilíbrio de poderes, né? Envolve participação dos cidadãos, envolve respeito às instituições. Então, quando tem pessoas que têm esse olhar sempre rebelde ao contexto institucional, ao meu ver, primeiramente, existe aí um ímpeto de ignorância, né? Sobre a razão das instituições, da ordem, e eu acho que essa série faria muito bem para essas pessoas, tá bom? E como eu já disse aqui, o meu desejo é reencantar você com a organização, até porque quando você pega pessoas como Cícero, né, ele via o Senado, né, como guardião da tradição e da sabedoria.
e os magistrados como representantes temporários do interesse público. Então a república era, portanto, um corpo orgânico em que cada parte ele cumpre a sua função para o bem do todo sobre essa égide da lei. E aqui nós encontramos pontos de intersecção muito interessantes para a estrutura representativa da Igreja Adventista, porque o nosso modelo de comissões, de assembleias, de conselhos busca evitar essa concentração de poder e promover decisões colegiadas, com base em princípios de eclesiologia e não apenas também princípios administrativos. E quando você olha a liderança, como ela é eleita, né, limitada por tempo, quando ela é submetida a revisões e quando ela necessita fazer prestação de contas, aí você vê esse reflexo, né? Você vai perceber que ela é submetida aí a uma prudência republicana que é, dentro do contexto moderno, muito equilibrado. No entanto, ao contrário da República de Cícero, né, que opera dentro de uma ordem natural e racional, a Igreja Adventista ela opera dentro de uma ordem escatológica e espiritual, em que os dons espirituais e o chamado profético devem orientar as decisões acima de mera maioria ou mesmo de conveniência política. E aí você vai entender um elemento muito importante em Cícero, que é a questão das convergências e tensões com a ordem, principalmente com a ordem escatológica que a gente vai ver dentro da Igreja Adventista. Porque, embora Cícero ofereça um modelo de política ética e racional fundamentada no seu sistema que carece até de uma dimensão, com certeza, né, transcendental revelada, a sua confiança na razão humana e na ordem natural, embora louvável, ela basicamente é insuficiente para sustentar a ordem última que a igreja professa, né? Porque a escatologia adventista ela aponta para uma ordem vindoura, onde justiça e paz encontrarão plenamente sobre o reinado de Cristo. E aí a liderança da igreja adventista, portanto, ela não apenas administra uma estrutura, mas ela antecipa uma realidade futura, pessoal. Esse é o ponto. A missão não é manter uma república perfeita, mas prosperar um povo para o reino de Deus. E é nesse ponto que é crucial diferenciar a ordem institucional da ordem escatológica. Enquanto a primeira se apoia no mecanismo de representatividade, regimentos e procedimentos, semelhantes aos ideais ciceronianos, a segunda exige discernimento espiritual. Humildade exige submissão ao espírito da profecia. A razão até pode guiar a estrutura, mas apenas a revelação, pessoal, pode infundir vida nessa instituição. E isso tem implicações, a liderança representativa da Igreja Adventista em cheio, porque a leitura de Cícero, ele nos desafia, certamente, a não desprezar a razão, a prudência, o equilíbrio, né? O senso de justiça na condução da igreja, mas o seu ideal de liderança virtuosa e representativa oferece parâmetros valiosos para evitar tanto o autoritarismo quanto a anarquia institucional. Contudo, gente, né? O adventismo vai além. Por quê? Porque a gente está falando aqui de propor uma liderança que não seja apenas racional, mas que seja espiritual, não apenas ética, mas escatológica, né? O presidente de uma comissão, né, o secretário de uma associação, né, um pastor distrital, todos eles são, em sua maneira, guardiões da ordem. Mas essa ordem não é apenas racional ou contratual, é ordem divina. Ela é refletida em estruturas humanas. É missão profética em forma de contexto organizacional. Aí a República de Ciro pode inspirar essa prudência e virtude para nós, claro que sim, mas a Igreja de Deus exige, acima de tudo, oração, exige consagração. O seu governo é representativo, mas a sua autoridade vem do alto. E Cícero vai nos lembrar que uma república sobrevive quando seus cidadãos forem virtuosos e suas leis forem justas. E a Igreja Adventista sobrevive. Claro que ela sobrevive, ela floresce, mas ela floresce quando seus líderes são humildes. São humildes diante da palavra, são submissos ao Espírito Santo, são comprometidos com a missão e conscientes de que eles representam. Eles não representam apenas a si mesmos, eles representam aquele que o chamou para guiar o seu povo rumo ao reino que virá. É isso que dá esperança para nós. É isso que nos faz olhar para a estrutura com um olhar completamente diferente. Não como Cícero, né? Dos deveres dos oficiais ou mesmo da república, não. Mas como sistema de revelação da palavra encarnada que nos chama a esse espírito, né? De obediência, de devoção, de submissão e comprometido com a missão e com a palavra. Bem, no próximo episódio eu quero dar um salto com vocês para a patrística e quero começar essa reflexão, não com Santo Agostinho, mas com a Cipriano de Cartago,
Ele tem muito a nos ensinar, e então eu espero você no próximo episódio. Um grande abraço e até lá!